Bem, nós estamos aqui hoje recebendo o Dr. Paulo Ock. O Dr. Paulo Ock é professor do curso de Ciências Cardiovasculares da UF, doutor em cirurgia vascular e tem atuado como responsável médico assistente no Procardíaco na área de cirurgia vascular. O nosso assunto hoje envolve aortopatias, né, que vem a ser um conjunto de doenças que acometem o principal vaso arterial e que tem múltiplas etiologias e hoje, com os avanços modernos, é possível o seu tratamento por meio endovascular. Paulo, a primeira pergunta é: como se apresenta na prática clínica o aneurisma da aorta abdominal? Bom, agradecer o convite, doutor Evandro, para essa entrevista e esclarecimento maior dessas entidades vasculares que muitas vezes se apresentam com quadro de emergência e o pronto atendimento, como no caso do aneurisma com ruptura, indica um atendimento de emergência rápido e o conhecimento e noção dessas patologias é muito importante. Então, o aneurisma de aorta abdominal, ou seja, o aumento desse vaso, ele evolui normalmente de maneira silenciosa e é muitas vezes um achado de exames outros para investigação do aparelho do tubo digestivo, da vesícula biliar, e nesse achado a primeira informação é o acompanhamento de um especialista. Com o avanço tecnológico de imagem, os recursos que temos hoje, o conhecimento das entidades que estão relacionadas à doença de aorta nos levaram ao que chamamos de síndrome aórtica, ou seja, lesões como úlceras de aorta, ou seja, uma lesão na parede, ou hematomas de aorta, que sugerem um acometimento dessa doença com mais frequência e muitas vezes a intervenção vai evitar eventos catastróficos. A partir da década de 90, o outro avanço significativo para tratamento dessas entidades de aorta foram as técnicas, como o Dr. Evandro já citou, minimamente invasivas ou endovasculares. Então, o trauma cirúrgico é menor, incisões menores, ou seja, a laparotomia, a abertura da cavidade abdominal, não acontece, ou seja, o paciente, que já é um paciente de alto risco, pois esses doentes se encontram, na maioria das vezes, acima de 50 anos e com comorbidades associadas, vão ser menores porque o trauma cirúrgico é menor. Pequenas incisões, procedimentos mais rápidos, o tempo de permanência hospitalar também é diminuído. Muito bem. A endoprótese, então, que é utilizada nesses casos, poderá ser necessário, como eu já havia dito, em casos emergenciais, portanto, pronto atendimento é essencial, e nesse caso, então, esse tipo de modalidade de tratamento, ao invés da cirurgia convencional, tem um impacto muito grande na patologia de aorta, e nas entidades eletivas, da mesma forma, seja ela pelo aneurisma, que é o aumento, ou seja, aneurismático, um aumento localizado na parede do vaso, que muitas vezes é silencioso, em determinado momento atinge o tamanho que sabemos estatisticamente poderá ocorrer a ruptura, que é o evento mais temido. Ok, Paulo. Paulo, muitas das vezes nós estamos falando aqui para clínicos, médicos de família, cardiologistas. Qual o tamanho normal da aorta abdominal? Qual é o tamanho que nós assumimos que existe um aneurisma? E qual é o tamanho que, mesmo assintomático, essa dilatação exige uma abordagem, seja por endoprótese, seja por cirurgia da correção do aneurisma? Perfeito. Então, o tamanho da aorta vai se diferenciar do paciente do sexo masculino e feminino e de acordo com a estatura do indivíduo. Mas se espera que essa aorta, nesse nível, seja infrarrenal até a bifurcação das ilíacas, tenha um tamanho entre 2,1 e 2,5. Então, a definição de aneurisma, como eu já havia iniciado anteriormente, é um aumento localizado, um aumento in situ, de mais do dobro do tamanho do aneurisma, do diâmetro da aorta. Ou seja,
Os aneurismas vão passar a ter indicação cirúrgica quando eles atingem da aorta abdominal o tamanho de 5 de diâmetro, para alguns 5,5. Ou seja, esse é o tamanho em que, mesmo sem complicações, ou seja, mesmo no paciente assintomático, nós indicamos a cirurgia a partir de 5 centímetros. Paulo, normalmente esse paciente é um paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico. Que medicamentos ou que estratégias nós podemos estar utilizando para evitar o aneurisma e, uma vez tendo o aneurisma, mas ainda numa faixa, sem esse aneurisma ter atingido entre 5 e 5,5, que a gente possa estar reduzindo a progressão desse aneurisma? Então, em todas as circunstâncias, tanto na avaliação clínica geral, quanto após a decisão da cirurgia, o paciente portador de doença vascular, em qualquer localização, em qualquer momento, será um paciente multidisciplinar. Então, será um acompanhamento feito por série de especialistas, seja o cardiologista, o clínico, o nefrologista, para avaliação da função renal e etc. Então, em qualquer uma dessas circunstâncias. Em relação à prevenção, nós sabemos que, apesar do afastamento desses fatores de risco, a genética e a história familiar tem uma participação nesse sentido. Mas, sem dúvida, o afastamento do hábito do tabagismo, o controle do colesterol, a hipercolesterolemia, hábitos saudáveis e, principalmente, o acompanhamento médico rigoroso, nesse caso, pelo clínico, pelo cardiologista, e controle da hipertensão arterial, se o paciente for hipertenso, com medidas medicamentosas e orientações, será absolutamente necessária e primordial. E aquele grupo de pacientes que fazem esse acompanhamento e mesmo assim desenvolvem a doença e precisam do tratamento cirúrgico, certamente irão se beneficiar desse acompanhamento clínico pré-operatório e perioperatório. O beta-bloqueador pode ser útil na evolução da dilatação do aneurisma? O beta-bloqueador tem sido utilizado por nós, e claro, a indicação clínica da medicação, no acompanhamento pré-operatório de maneira com um impacto muito grande na melhoria do pós-operatório desses pacientes. Então, nós estimulamos o uso do beta-bloqueador e não acreditamos que haja algum efeito maléfico com redução de fluxo arterial para a periferia. Então, eu acho que o impacto maior é no período pré-operatório para que haja um melhor pós-operatório desses pacientes. Dr. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço a atenção dos senhores.